Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma edição da série Tem Clima em Casa, a série de lives do Observatório do Clima. A gente está fazendo aí durante a pandemia de Covid-19 para mostrar para as pessoas que ainda está tendo, né, mesmo durante a crise sanitária, ainda está tendo crise ambiental e crise climática. E eu tenho aqui comigo hoje um especialista em crises, um ex-guerrilheiro, ex-deputado federal, jornalista, escritor, e um dos melhores textos que eu conheço, Alfredo Sirquis, ex-candidato a presidente também, ele vai contar isso para vocês, que está lançando no próximo dia 25 o livro Descarbonário, que trata, tá aí a capa, que trata da trajetória dele na militância pela descarbonização do planeta, né, que é a nova revolução. Né? O Sirquis vem de uma revolução frustrada, que foi a revolução da democracia na década de 70, da luta contra a ditadura militar. Escreveu um livro sobre isso, acho que foi escrito ainda durante seu exílio em Portugal, né, Sirquis? Os carbonários. Eu terminei depois que cheguei, mas 90% foi escrita no exílio. E que ganhou o prêmio Jabuti em 1981. E o Descarbonário é uma brincadeira, né, com um trocadilho com o título desse livro anterior, que mostra ali as duas batalhas nas quais ele se engajou. Bom dia, Sirquis. Obrigado por aceitar o convite. E eu queria te fazer, acho que a primeira pergunta. Como é que foi essa transição da militância de esquerda para a militância ambientalista? Porque você mesmo costuma dizer que esse tema nunca foi um tema da esquerda, né? Como é que aconteceu isso para você? Olha, na verdade, nós exilados brasileiros no final dos anos 70, que estávamos na Europa, na França, em Portugal, a gente começou a se aproximar do tema ecológico nas alturas de 78, 79, quando já estava chegando perto da anistia. Quando a gente voltou para o Brasil, a gente voltou, digo, Gabeira, eu, Carlos Mink, Liz Vieira, essas pessoas, a gente voltou para o Brasil dispostos a ter uma militância ambientalista. E a discussão era se a gente fundava um Partido Verde ou fazia o Verde em vários partidos. E a opção inicial, de fato, foi o Verde em vários partidos. Só em 85, nós fundamos, de fato, o Partido Verde, em 86, janeiro de 86, no Teatro Clara Nunes, porque os partidos então existentes, PDT, PT, PMDB, embora tivessem todos eles alguns ambientalistas, não davam a menor bola para o assunto, nem para outras questões que eu tratava. Agora, eu já tinha passado por uma transformação, aquelas posições de ultra-esquerda que eu defendia, na época que eu tinha sido guerrilheiro, para uma esquerda mais moderada, mais próxima da social-democracia, mas, assim, de olho, sobretudo, na ecologia, na questão ambiental. Agora, isso não era, né? É engraçado isso, porque hoje as pessoas chamam os ambientalistas todos de esquerdistas, comunistas, melancia, né? Que é verde por fora e vermelho por dentro. Como é que a esquerda na década de 70 entendia o ambientalismo? Não era uma coisa de esquerda. Cláudio, os pioneiros do ambientalismo no Brasil foram o Marechal Cândido Rondon, o Major Archer, que fez o grande reflorestamento da Floresta da Tijuca, o Almirante Ibsen Gusmão, e militares. Aí depois você teve o Zé Lutzenberger, a Magda Renner, o Marcelo de Ipanema, nenhum deles de esquerda. Quando os exilados voltaram, um grupo relativamente pequeno, mas expressivo de exilados por causa do seu sucesso literário, que é o caso meu e do Gabeira, a gente começou a tentar transformar a questão ecológica numa questão política, o que provocou tensões e críticas de dois tipos. Primeiro, aqueles que achavam que
ecologia não tem que ter nada a ver com política nem com partido. Eu digo para você que eu respeito essa posição. Acho que ela tem mérito. E outros que já estavam no PT. E embora tratados feito mulher de malandro, porque na época o pensamento dominante no PT que era coisa pequeno-burguesa, coisa de país rico, primeiro temos que solucionar a questão da fome, coisa coxinha. Mas, de alguma maneira, sobretudo no Rio Grande do Sul, eles se seguraram. O Chico Mendes estava para sair do PT e entrar no PV quando ele foi assassinado. Então, a gente tentou, durante muitos anos, ser um partido que, ao mesmo tempo, abraçava determinadas bandeiras de esquerda no âmbito social, propunha temas novos que, na época, não eram discutidos, como a questão dos negros, dos índios, das mulheres, dos homossexuais, etc. E tal. E, evidentemente, travava uma militância ambientalista que foi, aos poucos, ganhando terreno, independente de partido, no chamado mainstream da sociedade brasileira, sobretudo depois da Conferência Rio 92. Uhum. O Chico Mendes estava sendo... conta essa história direito aí, que ele ia sair do PT... o Chico, eu estava organizando o PV, fui a Chapuri conversar com o Chico, ele está muito descontente com o PT, muito aborrecido. Chamei ele para o Rio, ele foi a várias reuniões nossas, aí fizemos uma maratona pela cidade, chamada Salve Amazônia. Foi uma maratona correndo, de bicicleta e a pé, do Jardim Botânico até o Monumento de Estácio de Sá, ao mesmo tempo que a gente pendurou uma grande faixa de juta no Morro da Urca, visível em grande parte da cidade, que dizia Salve a Amazônia. E aí ele realmente começou a discutir seriamente comigo, estava para entrar para o PV. A gente quis manter ele no Rio de Janeiro, não queria que ele voltasse de jeito nenhum, porque ele estava ameaçado de morte. Inclusive, eu tenho um vídeo, uma conversa minha com ele no carro, e ele dando nome aos bois, quem ia matar, quem estava... Mas ele, na última hora, a esposa dele convenceu ele a voltar para o Natal e ele foi assassinado 2 dias antes do Natal. 18 de dezembro. 22 de dezembro de 1988. Aham. Tá. E conta um pouco aí do Descarbonário, Sirkis. Como é que né, dá um panorama aí do livro e justamente dessa relação entre o Descarbonário e os carbonários? Olha, esse é um livro de escritor. Como você sabe muito bem, eu deixei a política partidária e eleitoral em 2014, quando eu resolvi não me recandidatar à reeleição como deputado federal. Depois eu posso até explicar porquê no livro, eu explico muito bem o porquê dessa decisão. E passei a atuar concentrando o essencial das minhas energias na questão climática, criando um think tank, Centro Brasil no Clima, e se associando ao Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos. A gente representa o Climate Reality Project, que é a organização do Al Gore aqui no Brasil. E aí eu resolvi escrever um livro assim, que inicialmente a ideia era um livro explicando a questão climática, tipo Climate for Dummies. Aí eu tinha que, não, mas eu vou escrever só para quem não sabe nada sobre clima, vai ser aquela coisa quase infantil. Aí eu tenho que aprofundar um pouco. Eu comecei a escrever, falei, não, tem que escrever o livro também com um aprofundamento, com uma discussão, sobretudo de estratégia. Qual é a nossa estratégia para chegar em 1,5 graus? Qual é a nossa estratégia para não haver aquilo que os chamados colapsologistas, nos quais eu, de certa forma, polemizo nesse livro, estão indicando? O problema que você escreveu um livro sobre isso, você sabe muito bem, que o público interessado exclusivamente na questão climática é um público relativamente estreito. E dentro desse público você tem aquelas pessoas que precisam dos basics e aqueles que querem uma discussão mais aprofundada. Por outro lado, o clima é um assunto complicadíssimo, porque ele
é como se fosse um labirinto com portas que se abrem para todos os lados. Eu não conheço ninguém que possa dizer realmente eu entendo tudo de clima, eu sou um puta de um especialista nas coisas. A gente se aprofunda sobre alguns temas, outros não. Aí eu comecei a escrever um livro como eu achei que eu devesse escrever e foi ficando cada vez mais denso. Eu falei, pô, esse troço tá chato pra caralho. Nem eu quero ler esse negócio. Ao mesmo tempo, eu começava contando histórias que tinham acontecido na COP, inclusive o momento que me caiu a ficha da questão do clima, que não foi imediatamente, foi só em 2005. Quer dizer, desde o final dos anos 80, início dos anos 90, eu considerava que a mudança climática, o aquecimento global, como a gente dizia naquela época, era um tema importante. Mas eu colocava junto com a Amazônia, oceanos, poluição do solo, camada de ozônio, era mais um tema de um índice de uma agenda ambiental. Aí, em 2005, eu fui para a COP13, lá em Montreal, e participei de uma mesa do ICLEI. Eu era secretário de urbanismo do Rio de Janeiro, naquele momento. E na mesma mesa estava uma líder esquimó, a Sheila. E ela começou a descrever o que estava acontecendo na terra dela, dentro do Círculo Polar Ártico, naquele ano. Que havia dias de mais de 30 graus seguidamente, que as geleiras estavam derretendo assim, a uma velocidade assustadora, que os ursos polares, as focas, os bichos estavam assim, completamente atarantados, que os esquimós nunca tinham visto tanto calor carioca dentro do Círculo Polar Ártico. E começou a explicar que esse derretimento ia provocar, da mesma forma que o aquecimento da temperatura da água do mar, ia provocar um aumento brutal no nível dos oceanos e as cidades litorâneas seriam inundadas. Eu comecei a pensar, porra, no Rio de Janeiro, dos meus netos. E aí a ficha caiu, que a mudança climática não é mais um problema ambiental. A mudança climática é o problema da humanidade nesse momento, porque ele agrava todos os outros. E você tem memória de quantas COPs você participou e de alguma que tenha te marcado especificamente? Eu lembro que você estava em Bali, e Bali foi uma conferência... Eu participei de 10 COPs, sendo que essa última, 9 delas enquanto membro da delegação brasileira, e essa última que se recusou a me colocar e outros ambientalistas na delegação, eu fui com uma credencial do ICLEI. Né? Mas eu participei da maioria das COPs. No livro tem histórias, algumas até muito engraçadas, que foram acontecendo. Eu tenho uma visão crítica do processo da ONU, conheço bem os seus limites, discuto muito estratégia, outros formatos, entende? Mas uma coisa que foi... Quando eu relaxei, dizendo, não é um livro só sobre clima, vou escrever o que for me dando na telha. E começou a me dar na telha um monte de coisa. Então, comecei a contar coisas das minhas histórias dentro do PV, notadamente da minha quixotesca campanha presidencial de 1998, que teve episódios engraçadíssimos. Comecei a contar muito das viagens, da situação política dos países que eu tinha visitado, discutir temas políticos, como a questão políticas de identidade, posicionamento da esquerda naquele momento, e a partir de 2013, a entropia brasileira. Eu comecei a ver, e acho que vi à frente da maioria das pessoas, pela entropia que estava sendo gerada no final do período do PT, a perspectiva muito clara do ressurgimento de uma extrema-direita. Eu estava vendo isso numa hora que pouca gente via. Eu disse, olha só, o que está acontecendo aqui está me lembrando dos anos 30 do século passado. Está se gestando o ovo da serpente. E, bom, eu conto no livro também a minha convivência com o Bolsonaro, que
Aliás, tem uma história que você contou já, que eu queria que você contasse aqui de novo. Assim, sobre a convivência no geral, nós fomos eleitos vereadores pela primeira vez na mesma eleição de 1988. Eu tive 43 mil votos e ele teve 3 mil. Naquela época, se eu fosse perguntar, bom, desses dois vereadores eleitos, quem vai ser presidente da República? Bom, eu vou te dizer que, como vereador e depois como deputado federal, e a gente era da mesma comissão, Relações Exteriores e Defesa Nacional, que eu cheguei a ser vice-presidente, a minha relação com ele não era uma relação assim, pessoalmente, de grande hostilidade. Porque eu percebi o jogo que ele fazia, ele escolhia alguém da esquerda para ter embates assim histéricos, chulos, super agressivos, porque ele via que isso atraía a atenção da mídia. Então, de uma forma geral, eu evitava esse tipo de debate. Eu discutia os fatos com ele, a gente se falava normalmente, não era uma relação de hostilidade, embora claramente de completa divergência política, ideológica e humana em relação a tudo, mas uma relação pessoal de uma certa cordialidade. Aí na comissão, uma vez, ele fez uma sacanagem comigo, que foi, eu tinha acabado de ir a Cuba como turista, não tive contato com ninguém, paguei do meu bolso, fui a minha mulher, o rabino Newton Bonder, a mulher dele, a Lilibete Monteiro de Carvalho, uma viagem turística. Mas voltei e o pessoal da comissão quis saber as minhas impressões. Eu falei, gente, não foi uma viagem oficial. Não, mas a gente quer saber o que você achou. Aí eu comecei a falar que eu via, curiosamente, um potencial de capitalismo enorme em Cuba, e que Cuba poderia ser um dos países mais prósperos daquela região por N razões, mas que havia a questão política, mas que naquele momento a estratégia do Barack Obama poderia realmente resultar numa gradual abertura, tanto econômica quanto política, da ilha. Então, mas que eu achava que isso poderia ser um processo de uns 10 anos. O Jair não estava na sala da comissão, ele apareceu na comissão no finalzinho do que eu falei. E foi logo dizendo, então, o deputado Sirkis, que andou aí com a ditadura militar, quer que os cubanos esperem mais 10 anos para serem livres. Eu falei, opa, primeiro não andei aí com a ditadura militar, combati a ditadura militar. Você sequestrou o embaixador americano e manteve em cativeiro por 41 dias. Eu falei, não, gente, desculpe, isso aí foi o Gabeira. O meu foi isso. Então, foi aquela gargalhada geral dentro da comissão. Aí ele, confessou! Eu falei, pô, mas esse cara está completamente maluco. O que está acontecendo? Primeiro, sabe, uma coisa que destoava completamente do... Aí, alguns dias depois, a minha assessoria me avisou que estava circulando no YouTube uma edição de imagens da TV Câmara, no qual parecia que estava fazendo um interrogatório e tinha obtido uma confissão minha naquele momento. Um negócio completamente sem pé nem cabeça. Aí eu achei aquilo tão absurdo e teve uma audiência grande, né? Já tinha muita gente que seguia. Ou seja, o gabinete do ódio já estava operando ali. Estava plenamente montado. Mas era assim, ele buscava uma pessoa, fazia uma provocação, fazia um esquete e editava a maneira dele. Aí, no outro dia, na comissão, ele entrou na comissão, estava lá e disse, o Sirkis se diz ecologista, mas ignora o principal problema ecológico da humanidade. Eu falei, pô, Jair, então você me explica qual é o principal problema ecológico da humanidade. Ele falou, a superpopulação. Eu falei, bom, Jair, você acabou de dar um excelente argumento a favor do casamento gay. Aí foi aquela gargalhada geral na comissão, ele mesmo riu da história. Então, a relação não era uma relação de hostilidade, tipo ele tinha quantos deputados, Maria do Rosário, Jean Willis e outros, que ali era um negócio assim mesmo de ódio. Eu achava isso uma armadilha
e não entrava nesse jogo, que eu sabia que era um jogo que ele fazia para chamar a atenção da mídia. E realmente posso dizer que conseguiu chamar. Sirkis, você, né, sua família é de origem polonesa, né? Tem até uma história engraçada minha com você na COP, na Conferência do Clima de Katowice. Todo mundo, um monte de gente, de brasileiros, num restaurante, e de repente eu viro para trás, começo a ouvir alguém discutindo, dando bronca num garçom em polonês, e é o Alfredo Sirkis dando esporro no garçom em polonês. Quer dizer, seus pais vieram da Polônia. A Polônia é um lugar, a gente sabe que onde a extrema-direita se elegeu e implementou um desses governos de forte recessão democrática, né? Eu queria saber o quanto o Brasil avançou no caminho da Polônia, e se você acha que a gente pode completar esse círculo. Olha só, eu tenho vários amigos poloneses, alguns são jornalistas, falam até muito bem português. E a última vez que eu tive com eles foi justamente em Varsóvia, depois de Katowice. E antes da reeleição do Kaczynski. Eles estavam completamente perplexos. Né? Porque o seguinte: primeiro, a situação econômica da Polônia não era ruim. No governo... Eles tinham um governo que era meio tucano, sabe? Meio centro-direita, pró-União Europeia, muito integrado naquela visão neoliberal da economia. Mas a situação da Polônia passou quase incólume pela crise de 2008. Nível de desemprego muito baixo. Uma parte da indústria alemã se deslocalizou para a Polônia. O padrão de vida foi subindo sucessivamente, quer dizer, a situação deles em relação, não digo nem ao comunismo, mas mesmo nos primeiros anos do pós-comunismo, uma situação econômica boa. A Polônia tem uma situação econômica boa, no entanto, o governo tucano de lá fez tanta merda, se envolvendo escândalo de corrupção, não chegou aos pés do Lava Jato, teve lá umas coisas, foram gravados, e, sobretudo, aplicaram ali rigidamente aquela política de delenda déficit público de qualquer jeito. Não pode ter, tem que ali, déficit público não pode passar de 3%, não sei o que, não. São as chamadas políticas de austeridade. A Polônia é um país que tem uma população muito grande no interior, em pequenas cidades, no campo e tudo, e tem uma força imensa, uma influência imensa da igreja. E os caras ganharam uma eleição uma vez, depois por a extrema-direita, o PiS, né? Depois perdeu. Durante esse período, houve a morte do presidente, que é irmão gêmeo desse primeiro-ministro, que agora é o manda-chuva da Polônia, e foi uma morte acidental, uma queda de avião na Ucrânia, na Rússia. Celebração do massacre de Katyn. Na véspera, o primeiro-ministro tinha ido celebrar com Putin o massacre de Katyn, que foi o assassinato de 8.000 oficiais poloneses pela polícia secreta do Stalin, inclusive meu avô, Alfred Binnenstock. E a União Soviética nunca reconheceu isso, disse que já tinham sido os nazistas, mas o fato é que isso foi cometido em 40, e os nazistas só invadiram em 41. Então era importante aquela admissão que começou com Gorbachev, e o Putin foi lá com o primeiro-ministro Tusk, que era dos tucanos poloneses. O Kaczynski, presidente, não aceitou ir nessa cerimônia e resolveu fazer uma cerimônia só deles, só polonesa, no dia seguinte. E no dia seguinte o tempo estava muito ruim, ele obrigou o piloto a tentar pousar no aeroporto sem instrumentos e o avião bateu na árvore e morreu todo mundo. E na Polônia o PiS começou a dizer que aquilo tinha sido uma sabotagem dos russos. Os russos tinham botado um magneto gigante para derrubar o avião deles e que o Tusk, primeiro-ministro da plataforma cidadã, né, que são os tucanos lá do pedaço,
tinha ocultado o crime. Isso os ajudou, por incrível que pareça, uma mentira deslavada, um mito total, os ajudou a vencer as eleições e voltar ao poder. Quando eles a mamadeira de piroca da Polônia. Né? Quando eles fizeram... isso foi com uma facada, você entende? Quando eles voltaram ao poder, eles já voltaram ao poder realmente ocupando primeiro com uma maioria muito expressiva no Congresso, porque a esquerda resolveu se dividir. Lá a cláusula de barreira é muito alta, a cláusula de barreira é 7%. A esquerda resolveu se dividir em 3 partidos. Nenhum deles fez a cláusula de barreira. E como é um voto para ter o chamado diferencial de Hont, o cara conseguiu uma maioria avassaladora no parlamento. Aí ele controlou o parlamento, controlou a televisão pública, controlou toda a mídia, controlou e começou uma enorme pressão em cima do judiciário, que até hoje dura, mas ele já conseguiu controlar boa parte do judiciário e a Suprema Corte ainda resiste, mas ele está lá meio que sufocando. E o Kaczynski, com uma posição cospe na cara da Europa, mas mama bilhões de euros no fundo de coesão da União Europeia, mas cospe na cara da Europa. É uma política de histeria em relação à imigração, terrorismo e tudo. Não tem imigração nenhuma árabe na Polônia. E eles criam um clima como se de pânico que os árabes vão invadir a Polônia. E depois, e esse acho que é o dado mais importante, é uma direita que tem políticas sociais do tipo lulista. Eles têm uma Bolsa Família, que é uma espécie de Bolsa Filho. Então, eles, de certa forma, cagaram e andaram para as políticas neoliberais de controle do déficit público e começaram a jogar mesmo em programas de pagamento às famílias por número de filhos e uma série de outras medidas sociais em pequenas e médias cidades que realmente deram uma base de apoio social ao governo, que é um perigo muito grande, porque a ultradireita cultural associada a políticas sociais é muito perigoso. Outros líderes de direita pelo mundo afora tentam fazer isso também. Nem todos conseguem. A Polônia, pela situação econômica favorável que ele encontrou, consegue. Ou seja, é o Paulo Guedes que nos separa de uma situação de domínio da extrema-direita, como aconteceu na Polônia. Ou tem mais coisa que... Não, tem mais coisa. Não. É que o Bolsonaro não está nem próximo de ter maioria do parlamento. Pelo contrário, está lutando com unhas e dentes para não ter contra si uma maioria de impeachment, que é possivelmente porque pode acontecer com ele, né? Pelos crimes de responsabilidade que ele já cometeu. Por outro lado, ele não tem maioria, ele tem, quando muito, realmente 30% do eleitorado, o resto é totalmente hostil a ele. As instituições funcionam de uma outra maneira, mas que o sonho dele é isso, e que vai haver, do ponto de vista econômico, um pega para capar muito breve entre a turma do Paulo Guedes, que não percebeu ainda o que aconteceu com o mundo com a pandemia. Eles não perceberam que o paradigma dentro do qual eles operavam acabou, não tem mais, acabou. Você tinha um certo paradigma da economia, do New Deal, recuperação em relação à crise econômica, e Segunda Guerra Mundial. E pós-Segunda Guerra Mundial, os chamados 30 anos gloriosos do capitalismo, onde você tinha um papel importante do Estado, o forte investimento do Estado, foi criado o welfare state, foi alimentado o welfare state tanto em países governados pela esquerda quanto em países governados pela direita. A França, com De Gaulle, por exemplo, desenvolveu o welfare state. E nos anos 80, com a Margaret Thatcher e o Reagan, começou o processo que a esquerda chama de neoliberal. Não gosto muito dessa palavra, chama muito simplificadora, mas
Vamos lá, chamemos de neoliberal. E aí, um processo de globalização, onde o capital, com muita facilidade, dá o pinote. Então, você tem muita dificuldade em tributar o capital, taxar, pegar dos ricos, fazer isso que a esquerda propõe, que é correto, mas você tem que conseguir fazer, e o capital dá o pinote, e depois passou a ser a coisa mais rentável, a especulação financeira global. Então, houve um processo de financeirização do capitalismo e um processo de perda de poder dos Estados, o dinheiro do mundo se concentrando nas mãos do capital financeiro, 220 trilhões de dólares, que o vale dos governos com muito pouca margem de manobra, tanto os da democracia cristã da direita quanto da esquerda, com pouquíssima margem de manobra diante disso, e o welfare state, o estado de bem-estar, sendo desmontado em tudo quanto é lugar. Bom, com a pandemia da Covid, esse negócio acabou. Acabou. Os Estados Unidos já estavam cagando e andando para o déficit com o Trump quando ele tirou o imposto de cima dos ricos e provocou um brutal déficit de $1 trilhão só para poder os ricos não pagarem imposto. Agora, jogaram mais 3 trilhões na economia e vão ter que jogar muito mais. A Europa está tendo que reativar o chamado quantitative easing. Então, na verdade, essa política de controle ali do déficit público, da austeridade, tem que ser 3%, não pode. Essa coisa toda, a dívida do Brasil. Porra, a dívida do Brasil é 80%, dívida da Itália era 125%, dívida do Japão 225%. Então, claro que o Brasil, pelo fato de ter feito default nos anos 80, pela instabilidade política e tudo, ele tem um rating que é menor, mas mesmo assim não há justificativo. E aí a aposta do Guedes, o que era essa? A Dilma já começou a arrochar violentamente desde o segundo governo dela. O Temer continua arrochando. Eu vou arrochar um pouco mais e, com isso, eu vou atrair o capital estrangeiro e vou atrair o capital nacional. O que aconteceu? Ele não estava já conseguindo fazer isso antes da pandemia. Muito pouco capital nacional foi investido, os investidores ainda olhando tudo. Capital internacional, então, fugiu do Brasil como o diabo da cruz, por causa da política ambiental e das maluquices do Bolsonaro. Quer dizer, tem tanto país para investir, o cara do Banco Internacional ali, super ali munido de informação, tanto país aí para eu investir, vou investir num país governado por um cara maluco, que nem o Brasil, não vou. E, na verdade, o Brasil desenvolver só pode se desenvolver em cima de um tripé, onde você tem investimento privado nacional, investimento privado internacional e investimento público. O PT desmoralizou o investimento público, porque, no afã de reeleger a Dilma, eles foram para um nível de gastança, para um nível de irresponsabilidade fiscal e de premiação via BNDES dos chamados campeões nacionais, inclusive lá a JBC, o Friboi, etc. e tal, que eles meio que desmoralizaram a noção de um certo componente neo-keynesiano. Então, isso foi um grande mal que foi feito. Mas agora acabou, não tem mais essa. As questões de Lord Keynes, a questão da importância do investimento público, a tolerância em relação a um déficit de uma economia de guerra, como era o déficit de 300%, por exemplo, que havia numa economia de guerra, endividamento, não é déficit, um endividamento de 300% do PIB, como numa economia de guerra, é isso que vai ser a tônica do mundo nos próximos anos. E o que isso significa, Serquis, para... a gente falou de um monte de coisa aqui e não falou de descarbonização, né? O que essa mudança induzida pela pandemia significa para as nossas perspectivas de descarbonização da economia e de uma retomada em bases que nos permitam, de fato, atacar a crise climática de agora em diante?
Olha, é o ideograma chinês Weiji, que quer dizer crise, oportunidade. Há uma crise, há uma oportunidade. A curto prazo, evidentemente, as emissões se reduzem de cerca de 6, 7% esse ano, embora não no Brasil, por causa do desmatamento, mas basicamente aquelas que provêm da queima de combustível fóssil, aviação, essas coisas. E se coloca, obviamente, a questão de um grande investimento para reativar a economia. O Banco Central Europeu vai ter que voltar a fazer quantitative easing, o Banco Central Americano e a economia, os Estados Unidos, então, que imprimem o dinheiro, né, vão ter que continuar fazendo isso. Toda a discussão é para onde isso é direcionado. Isso vai ser direcionado para recuperar a indústria fóssil, ou isso vai ser direcionado para fazer a transição para uma economia descarbonizante? A minha aposta, e vejo que essa discussão na Europa tem avançado, e se o Joe Biden ganhar nos Estados Unidos, ela vai avançar nos Estados Unidos também, que é a hora de se usar essa nova abordagem em relação ao déficit para fazer um enorme investimento público descarbonizante, ao mesmo tempo que se cria uma facilitação para a atração do capital privado para a descarbonização. Porque, na verdade, a maior parte do dinheiro ainda está nas mãos privadas. São 230 trilhões de dólares de banco de investimento, de fundos de pensão, de fundos soberanos e outros organismos internacionais, dos organismos multilaterais. Tem uma dinheirama doida por aí. Não é por falta de dinheiro que o mundo não se descarboniza. O mundo não se descarboniza por falta de direcionamento do dinheiro. Por que tradicionalmente, o capital financeiro não quis, ou relutou, ou tardou em investir na descarbonização? Porque havia o que eles chamavam de um grande upfront investment. Você tinha que botar um capital na frente com um retorno mais lento, por um lado. Por outro lado, havia uma cultura de achar que eram investimentos de risco, e que tinha formas mais rápidas e mais seguras de ganhar dinheiro. Com certeza havia na especulação financeira. Mas agora as coisas mudaram. Você tem que haver um esforço concentrado. Os governos eles podem, por um lado, investir diretamente, como o Roosevelt fazia no New Deal. O primeiro grande programa do Roosevelt no New Deal foi um exército de 1 milhão de pessoas para plantar árvore, pago diretamente pelo governo. Mas tem outras formas. Existem formas, por exemplo, dos governos se juntarem para oferecer garantias. Então, eles não botam dinheiro, eles oferecem garantias e vem esse financiamento do setor privado, e o setor privado se sente seguro de fazer esse financiamento, esse investimento, porque ele tem uma garantia contra riscos cambiais, riscos de inadimplência, outros tipos de risco. Garantias que, eventualmente, uma ou outra será utilizada, mas não vai ser a tônica. E existe uma outra questão que está para o Alfredo Sirkis, assim como a renda mínima para o bom e velho Suplicy, uma mania, que é a questão da precificação positiva do carbono. Nesse momento de perda avassaladora de riqueza, existe uma fonte de riqueza que não está sendo vista, que é o menos carbono. É o novo ouro. Isso foi reconhecido pelo Acordo de Paris. O Everton Lucero e eu conseguimos, 2 anos manobrando ali o sistema, botar o parágrafo 108 da Decisão de Paris, que reconhece o valor econômico das ações de mitigação, ou seja, reconhece o valor econômico do menos carbono. O valor econômico intrínseco, não é o valor do mercado de carbono, que é uma outra coisa, que é o mercado de permissão de emissões. É um valor intrínseco. E assim, a criação de valor é uma convenção humana. Eu gosto muito de dar o exemplo do nosso ancestral homem das cavernas. Você lá, milênios e milênios e milênios, o escambo era dominante. Então, eu trocava o meu porquinho por
3 bodes seus. Aí daqui a pouco aparece uma hora e diz, não, mas tem esse pedacinho assim desse metal amarelo aqui que não dá mais para fazer porra nenhuma com ele, não serve para fazer ponta de lança, nem ferramenta. Isso aí pode servir para representar o seu porquinho e os 3 bodes que ele tem. Você imagina o primeiro cara que levantou isso, você é o vigarista das cavernas, deve ter sido linchado ali pelo. Mas, de alguma forma, pegou e criou-se a moeda. E depois a moeda passou a ser um papel moeda. Depois do papel moeda, agora tudo é eletrônico, tudo é bit. Então, economia não é ciência, economia é convenção política e histórica. E torna-se imperativo para o mundo, dado o custo da transição para a descarbonização, que é mais ou menos de 3 a 5 trilhões por ano, é você recorrer a uma nova fonte de valor. O menos carbono vale dinheiro. E a melhor prova disso é a seguinte: você tem umas fábricas no Colorado que estão chupando CO2 da atmosfera. Isso é feito ainda de uma forma muito incipiente, muito ineficiente, difícil e tudo, mas elas retiram da atmosfera CO2 e produzem um cascalho, um resíduo aqui. Qual é o produto o valor que essa fábrica está criando? É o menos carbono. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Al Gore. O Al Gore falou, mas você está falando de uma moeda do clima. E qual é a diferença disso em relação ao Bitcoin? Eu acho que isso é uma Bitcoin justa, porque ela se baseia na seguinte premissa. Você pode calcular, já foi feito isso pelo Lord Stern, qual é o prejuízo que a economia global vai sofrer nos próximos anos, assim, digamos, até 2050, o que a economia mundial perderá por causa da mudança climática? X trilhões de dólares. Muito bem. Então, a partir daí, você calcula o valor de cada tonelada de... Esse é o lastro, né? E a questão é que isso já existe. Isso já existe no Brasil. Porque o que o governo da Noruega e, secundariamente, da Alemanha faziam com o desmatamento da Amazônia, nada mais do que isso. Eles pagavam pela redução do desmatamento, que era calculado em quilômetros quadrados de desmatamento. Mas isso é conversível de uma forma imediata para toneladas de CO2 equivalentes. Isso é a precificação positiva. Você está pagando pelo produto menos carbono. Uma vez que isso entra no DNA da economia internacional, você está criando condições não só para uma recuperação produtiva da economia, como você está realmente criando condições para uma descarbonização, que é uma coisa que nós sabemos que é muito difícil. Tem aí os colapsólogos, né, nos seus livros que estão saindo aí, assustadores e sérios, são pessoas, eu conheço bem alguns deles e tudo, você fica querendo chorar, arrepiar o cabelo, se enterrar, dizer, ai meu Deus, o que vai ser dos meus netos? E eu não digo que os colapsólogos estejam errados, não, no cálculo deles. Eu apenas digo o seguinte, que eu vou lutar até o fim pelo futuro dos meus netos, e eu acho que existe a possibilidade realmente da gente chegar a menos de 2 graus a 1 grau, se houver uma revolução cultural, uma revolução financeira, uma revolução política. E muito rápida. Tem que haver. Tem que haver uma mudança, e ela será trazida pela juventude e pelas pessoas que estão pensando diferente. Por isso, esse negócio da precificação positiva, estou há 5 anos defendendo esse negócio, já meio de saco cheio com falar com o nego de governo, nego de Banco Mundial, nego de bancos centrais de países diferentes, eles ficam olhando para mim, e para o Jean-Charles Hurtado, e para o Deepak Dasgupta, que são outras pessoas que propugnam essa tese. Pois é, muito interessante, mas
a gente tem que ter o apoio assim, de uma massa crítica de governos, isso aí tem que ser bem articulado, pode ser assim. Isso, não tivéssemos tido o retrocesso que foi a eleição do Trump e a eleição do Bolsonaro, esse retrocesso que o mundo inteiro está agindo, era possível que, de fato, o governo americano comprasse essa tese. Tanto que, na declaração conjunta, na visita aos Estados Unidos, da Dilma, na época, o comunicado conjunto que ela assina com o Obama, a Isabela conseguiu introduzir justamente isso, o reconhecimento do valor econômico das ações de mitigação. Isso está lá. Então, o novo governo democrata nos Estados Unidos, querendo fazer o Green New Deal, tudo pode retomar essa discussão. Agora, isso pode tomar um outro viés completamente diferente, pode tomar o viés puramente da sociedade civil, pode surgir como uma nova Bitcoin, pode surgir apoiada por ídolos pop, pessoas, milhões e milhões de pessoas vão lá na internet, vão depositar num fundo de recompensa ao menos carbono, e, inclusive, tecnicamente, os critérios do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que foram desenvolvidos na ONU, podem ajudar um bocado, essa herança positiva, né, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Então, isso pode ser feito pelo blockchain, né, apoiado no blockchain, como contabilidade, isso pode ser feito pela sociedade civil, isso pode ser feito a nível local, pode ser feito a nível regional, pode ser feito a nível nacional, pode ser feito a nível internacional. Tem que fazer, falta massa crítica. Então, a parte final do livro é justamente da discussão desse negócio. Dizer, gente, é que nem dizia lá o Carver, it's the economy, stupid, é a economia. É sempre economia. A economia tem que ser colocada a serviço da descarbonização. A descarbonização tem que estar como fonte de valor no DNA da economia. Porque aí, de fato, nós temos alguma chance realmente de enfrentar aquilo que os colapsólogos têm dito que praticamente impossível, está fudido. E é verdade, digamos, na curva inercial que nós estamos hoje, vai para 4,5 graus tranquilo no final do século. Se o Acordo de Paris for cumprido religiosamente por todos os países, já não está sendo, vamos para 3 graus. 3 graus é um inferno na Terra. 2 graus é coisa para cacete, já vai inundar, já vai... 1 grau, que é o que nós temos hoje, já são esses furacões todos, esses incêndios todos, essas inundações todas que a gente está tendo. Então, de fato, é um grande desafio e esse é o grande tema do livro, fora um monte de histórias ali pelo meio para torná-lo mais divertido. Bom, se quis, a gente podia ficar aqui o dia inteiro contando histórias, mas a gente já estourou o tempo da nossa live. Estourou completamente, mas tudo bem. Bom, acho que agora o que eu tenho a fazer é indicar o livro para quem quiser conhecer as histórias. Vou de novo. Infelizmente, ele não está nas livrarias. Vai ter que a editora chama U-Book. Tem um site da editora? O Book. Tem um site para botar aqui no site. Eu acho que talvez... Não, mas eu ponho aqui e o pessoal encontra. O Book é U-B-O-O-K. O Book. E eu acho que... Porque ali é o seguinte, o livro ele primeiro vai ter uma edição e-book que a pessoa vai poder comprar e ler imediatamente no seu dispositivo. Salvo os da Amazon, que é o concorrente da Amazon. Então, não sei se você vai poder ler no Kindle. Acho que no iPad, enfim, no iPod, com certeza no computador, e no celular você vai poder ler. E aí, ao fazer essa encomenda, esse livro é entregue na edição de papel na sua casa, depois. Só que demora, 10, 15 dias, sei lá quanto tempo vai demorar, mas ele acaba chegando. Olha aí.
Newbook.com, já o Ricardo Faria já botou aqui o link da editora. Vai acabar chegando na casa das pessoas. Eu vou fazer, pagando do meu bolso, uma edição para a livraria, porque os direitos autorais que eu cedi a eles não incluem distribuição em livraria. Então, eu vou fazer uma edição para poder botar naquelas livrarias que pagam, porque realmente a maior parte das livrarias não tem pago. Vou botar na livraria da Travessa, que é uma livraria heróica, dirigida pelo Rui, que foi quem lançou os Carbonários na livraria Muro, em 1980. Como eu sou grato a ele. Vou pagar no meu bolso para poder botar nas livrarias dele, porque essas pagam. Eu sei disso porque a minha mulher, Ana Morelli, é a dona da Tix, que é uma editora, e eu sei perfeitamente quais são as livrarias que pagam e as que não pagam. Eu fico, assim, parece meio irritado, porque quando os Carbonários foram lançados, as livrarias compravam os livros. Hoje em dia ninguém mais compra, tudo consignação. Então o livro deixam lá e depois a pobre coitada da Ana passa meses, meses e meses e leva calote atrás de calote de livraria em relação aos livros que ela faz, que são livros de arte, são livros caros, né? Então, mas eu vou fazer uma edição para a livraria também, com certeza. Nem que eu tenha que pagar no meu próprio bolso, não é tão caro assim, as fotos. Em PB, faço uma edição de 1.000, se vender. Mas 1.000 e por aí vai. Eu sei que mudou o ofício. E outra coisa, eles estão relançando simultaneamente os Carbonários. Então, porque as pessoas vêm me ligando, eu não acho os Carbonários. Realmente não tem mais, acabou. A Record não editou mais, os direitos voltaram a mim, né? Então, eu, pelo menos em e-book e recebendo em casa, vai poder ter os Carbonários também e muito brevemente em audiobook. Muito brevemente em audiobook também. O Descarbonários vai sair em audiobook, mas esse ainda não foi gravado. Enquanto que o Carbonários já foi praticamente todo gravado para audiobook também. Então, são novas formas, nós escritores temos que ir nos adaptando a esse mundo onde nós, supostamente, você também é escritor, nós supostamente somos espécie em extinção. Mas é uma espécie de extinção chata pra caralho e recusa-se a ser extinta. E a gente vou continuar sendo escritor até o final da minha vida. Eu espero que a humanidade siga o exemplo dos escritores e se recuse igualmente a ser extinta. Serquins, obrigado. Obrigado aí a quem esteve com a gente. Um grande abraço a todo mundo do Observatório. O Observatório faz um grande trabalho na nossa principal trincheira de resistência em relação aos desmandos desse capital aloprado e dessa coisa que se abateu sobre o nosso país, mas que vai passar. Vai passar sim. Sigamos trabalhando para que passe. Abraço.